Bem, estamos no ar. Antes de tudo, muito boa noite a todos que nos ouvem, que nos acompanham. Agradeço, desde logo, ao meu querido amigo e confrade José Carlos Sepúlveda, velho amigo, velho companheiro de combates monárquicos e contra-revolucionários, que muito gentilmente aceitou ao meu convite para que viesse conversar comigo e neste ciclo de lives da resistência. Eu digo que, como as pessoas já estão vendo, já estão percebendo, a resistência iniciou, como eu disse há pouco, um ciclo de lives, cada uma das quais a ser realizada às quartas-feiras, preferencialmente às quartas-feiras, às 20h30. Então, sempre que vamos manter essa dinâmica própria, todas as quartas-feiras, às 20h30, uma live com uma pessoa, um amigo, um companheiro, uma pessoa que tenha realmente algo a dizer aos nossos leitores. Desta quarta, uma satisfação imensa receber o querido Sepúlveda, que já nos honrou tanto. Acho que o Sepúlveda, tu já vieste aqui umas 3 vezes a São Luís, não é, Sepúlveda? Se não me engano, umas 3 vezes. Pelo menos. E o Sepúlveda, é desnecessário apresentá-lo, mas o Sepúlveda é um dos monarquistas da velha guarda. Militante no bom sentido, monarquista, desde a década acho que fins da década de 70, 80, quando veio de Portugal ao Brasil e integrou os quadros da Sociedade Brasileira de Defesa da Tradição, Família e Propriedade, essa grande instituição benemérita, fundada e presidida pelo saudoso professor Plínio Corrêa de Oliveira. O Sepúlveda se apresenta propriamente como discípulo do professor Plínio Corrêa de Oliveira, o que convém destacar já demonstra o alto gabarito de suas análises, de seus pareceres a respeito da situação política do país. O Sepúlveda é também, inegavelmente, um dos mais importantes e abalizados analistas políticos da atualidade no Brasil. Já fez numerosíssimas lives, participou de diversos programas, em especial na internet, de análises da situação política do Brasil, não só do Brasil, mas também da situação política americana, europeia, mundial, de um modo geral. E sempre apontando num caminho, num sentido muito nítido, sempre naquele caminho nosso, católico, contra-revolucionário, monárquico, fortemente influenciado, como eu disse há pouco, pela figura do saudoso professor Plínio Corrêa de Oliveira. Meu caro Sepúlveda, alegria muito grande que tu estejas aqui comigo, mais brasileiro que português, ou melhor, luso brasileiro, como todos nós, como o bom brasileiro deve ser. E eu passo a palavra para as tuas considerações iniciais. Loredo, para mim, você sabe que é uma alegria muito grande aceitar o seu convite, né? Eu até tomo a liberdade de dizer que eu me considero da casa, né? Claro. Na resistência, por várias razões, né? Por ser seu amigo há tanto tempo, né? Por termos tido longas e longas conversas em que os nossos pontos de vista e as nossas análises, as nossas maneiras de considerar tanta coisa, né? Desde história, desde política, desde coisas sociológicas sobre o Brasil, sobre Portugal, enfim, sempre afinamos, né? E também porque a sua resistência cultural, não é, que é a sua livraria, que
faz um trabalho que vai muito para além de publicar livros. Ela tem como símbolo o nosso Dom Afonso Henriques, que tem tudo a ver, tem a ver com o nascimento de Portugal, tem a ver com o combate aos muçulmanos e, portanto, a recuperação do território para a fé, mas tem a ver com o milagre de Ourique, no qual está profetizado, longínquamente está profetizado o Brasil que viria. Então, isso também me une muito especialmente. E depois, São Luís do Maranhão, você está em São Luís do Maranhão, infelizmente hoje uma espécie de república socialista, né? O Maranhão, mas o São Luís do Maranhão que tem uma ligação muito, muito especial a Portugal. Disse, eu sempre me congratulei com isso, que aí se falava o português mais castiço no Brasil era o de São Luís, né? O mais fiel às origens. E então todas essas razões me alegram muito de estar aqui. E me alegram de ouvir tratar de um tema, você me convidou para tratar de um tema que você falou há pouco de eu sempre me apresentar, e faço questão, sim, de me apresentar como discípulo de Plínio Corrêa de Oliveira, que foi, para mim, um brasileiro, entre outras coisas, um brasileiro arquetípico, né? E que sempre abriu perspectivas muito e muito interessantes e incomuns sobre a história do Brasil e sobre outros aspectos da história. Então, essa primeira minha saudação, Loredo, é para agradecer-lhe e espero que na próxima vez não seja online, seja aí ao vivo, que nós possamos passar daquelas noites que são de horas, né? De conversas, e que passam também, tão rápido. E passam rápido, exatamente. Bom, e uma saudação a todos aqueles que vão nos ouvir agora ou depois, uma saudação muito especial. As tuas considerações iniciais foram muito interessantes, como não poderia deixar de ser. O Dom Afonso Henriques é uma figura pela qual eu sempre tive uma quase veneração, embora não seja um santo canonizado pela Igreja, mas eu tenho quase uma veneração por ele, porque eu sempre o vi, não diria que sempre, mas quando eu comecei a estudar, comecei a ler com maior densidade a história de Portugal, logo percebi que Dom Afonso Henriques é inegavelmente um dos pais da pátria. E quando eu falo pátria, eu não me refiro somente ao Brasil, me refiro ao grande e vasto Império Português, de que o Brasil é uma espécie de obra-prima. Acho que essa expressão, se não me engano, foi cunhada pelo grande integralista lusitano, monárquico, católico, Antônio Sardinha. Brasil como obra-prima de Portugal. Se não me engano, foi essa expressão cunhada por ele. Outro ponto que eu queria destacar... Só uma coisa, Lourenço, havia eu agora não me lembro quem é, mas havia um historiador português que dizia o seguinte: o Brasil foi o local onde Portugal se superou a si mesmo. Que também eu acho uma coisa muito interessante, né? É interessante. E eu fiquei particularmente sensibilizado com a tua menção a São Luís do Maranhão, minha terra da resistência, e porque eu particularmente tenho uma relação uma relação visceral com São Luís, que o São Luís representa em termos de nacionalidade, e essa relação também visceral que São Luís manteve e mantém com Portugal, em especial com Coimbra, a Universidade de Coimbra, enfim, é algo que realmente me emociona, e de algum modo isso se reflete na própria atuação da editora, da Resistência. Só um detalhe antes de fazer a primeira pergunta. Sobre a questão do português castiço, de que São Luís sempre foi acusada de
ser o local, a cidade brasileira em que melhor se fala, ou se falava o português. Eu lembro uma entrevista do grande gramático e filólogo Napoleão Mendes de Almeida, latinista, uma figura que parece que era até agnóstica, mas era uma figura exuberante. Ele dizendo, o repórter da revista Veja perguntou a ele, mas, professor, é verdade que o local onde melhor se fala português é São Luís, do Maranhão? E ele respondeu, olha, se é verdade eu não sei, mas eu digo uma coisa, há muito tempo eu conheci um modesto professor de português de ginásio de São Luís do Maranhão que tinha como divertimento conversar em latim com a filha. Então, se eu não sei, mas tem esse detalhe. É uma história emblemática. Mas, olha, Sepúlveda, quando eu pensei no tema desta live, a respeito, estamos aí ao embalo das comemorações em torno do bicentenário da independência, aí vocês podem ver o tema de hoje, independência do Brasil, continuidade ou ruptura em face de Portugal. Estamos, como eu disse, ao ensejo das comemorações do bicentenário, mas eu percebo que muita gente acaba, não sei se por motivos doutrinais ou por, enfim, não quero acusar ninguém, mas eu percebo que muito pouca gente se defronta em torno sobre essa questão. Teria sido o nosso 7 de setembro um ato legítimo? Teria sido um ato que decorreu do progresso natural das coisas, tal qual, digamos, um filho que deixa, atingido a maioridade ou atingido a madureza, deixa a casa do pai? Teria isso ocorrido? Então, como católico, falamos aqui em família, somos católicos, nunca, não escondemos isso de ninguém, somos católicos, somos contra-revolucionários e monárquicos. É essa a nossa posição. Se Deus quiser, sempre será. De maneira que eu penso que muito melhor teria sido a conservação do Reino Unido. Muito sinteticamente, eu vou aqui dizer o meu pensamento. Muito sinteticamente. Muito melhor teria sido a manutenção do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Mas, dada o estado lamentável em que se encontravam as então Cortes de Lisboa, completamente eivadas de liberalismo, de racionalismo, de espírito maçônico, o nosso 7 de setembro acabou sendo um ato de legítima defesa. E, portanto, nesse sentido, um ato, um mal absolutamente necessário. Então, muito sinteticamente é o que me parece. Mas eu queria, quando eu pensei nisso, eu logo pensei, não, eu tenho de convidar o Sepúlveda para tratar disso. Porque o Sepúlveda, conversar com um brasileiro nato, nascido aqui, seria, até certo ponto, simples, fácil perguntar, mas o que tu acha sobre a independência? Não, independência... Mas conversar com um português, um luso brasileiro, português de nascimento, luso brasileiro, como é o Sepúlveda, já mais brasileiro do que muitos brasileiros que estão aí, eu acho que tu, Sepúlveda, poderias dar um testemunho muito mais interessante na condição de português e brasileiro que tu és, de luso brasileiro. Como, de resto, somos todos nós também. Eu nunca entendi Portugal como uma outra pátria. Portugal é a pátria-mãe, é a metrópole, é de onde nós viemos, afinal de contas. Então, eu logo pensei em ti para desenvolver esse tema que é muitíssimo importante. Então, eu passo a palavra a ti, tu ficas inteiramente à vontade para discorrer, para fazer as tuas considerações. Loredo, eu vou começar por uma consideração pessoal e depois eu vou para o tema. Na realidade,
enfim, se alguém não me conhece, eu sou português, nascido em Portugal, toda a minha família está em Portugal. Sou brasileiro, digamos assim, entre aspas, de adoção. O meu pai dizia que ele nunca foi capaz de considerar o Brasil um país estrangeiro. Não era capaz de considerar. Bom, mas um amigo nosso comum, né, que é o Ibsen Noronha, e, aliás, você já editou várias obras dele e acabou de editar uma obra dele. Ele é professor em Coimbra, se doutorou há pouco tempo na Universidade de Coimbra com um tema interessantíssimo relacionado ao período Dom João VI aqui no Brasil. Mas ele diz, jocosamente, e eu já contei isso a algumas pessoas e elas acham também interessante, que eu sou o único português que canta o hino da independência. É claro que é uma provocação que ele faz, mas eu gosto do hino da independência porque ele tem uma afirmação de certos princípios que são princípios de uma pertencença à terra, né? Mas, ao mesmo tempo, eu vou lhe confessar aqui assim, uma coisa que eu acho muito interessante, é que naquela parte brava gente brasileira, quando eu ouço cantar aquilo, as pessoas cantam aquilo com doçura. Então, eu penso assim, isto aqui devia ser uma estrofe assim, inflamada, com ódio, com o ódio dos tiranos que foram expulsos. Não, é a coisa mais doce possível, brava gente brasileira, e mostra bem a índole da independência. Eu sei que houve escaramuças aqui, lá e acolá, mas isso não tira a certa nota de cordialidade que houve na independência. Bom, você me pergunta, e eu vou começar um pouco mais atrás. Há duas coisas que nós falámos há pouco, de sermos católicos contra-revolucionários, e hoje em dia fala-se, e com propriedade muitas vezes, e até o termo ganhou uma elasticidade assim bem brasileira, os conservadores no Brasil. Eu acho que o contra-revolucionário é diferente do conservador, né? Ele tem algo de conservador, mas ele é propriamente a posição mais afirmativa contra a revolução, o contra-revolucionário. Bom, mas nesse mundo conservador, uma objeção que eu tenho não é objeção às pessoas, mas é que houve um direcionamento, a meu ver, que foi equivocado, foi de não se aprofundar na história. Pouca gente se aprofunda na história. Então as pessoas acabam entrando, inclusive, em debates políticos, às vezes mal colocados, porque elas não têm uma noção histórica. E, por exemplo, uma das questões que existe é esta questão da independência. Não que haja uma briga sobre isso, mas há visões muito parciais. Bom, e outra coisa que eu aprendi com o Dr. Plínio, que era um homem de um espírito não só de inteligência, de sabedoria, mas um homem com uma noção histórica impressionante, é que nós não podemos ver a história como uma espécie de sequência de acontecimentos que vão uns em cima dos outros, aparecem atores do nada, um faz tal coisa, outro faz tal outra, e parece tudo uma espécie de uma balbúrdia que não é verdade, não é? E, além disso, o seguinte, a história não se resolve com análises simplistas. Então, a história, então, a independência foi boa ou foi má, não é? Por exemplo, você mesmo já deu dois aspectos da independência. Na sua exposição rápida, você já fez uma ponderação de dois aspectos, que é o normal pelo seguinte, os fatos históricos, acontecimentos históricos, para ser melhor
para me exprimir melhor, eles são muito complexos. São complexos, primeiro, porque tem intervenção do homem. E onde há o homem, há uma complexidade, porque o homem é muito rico, né? Cada homem é uma riqueza própria. Mas depois existe uma série de circunstâncias políticas, sociais. Poucas pessoas prestam atenção na independência. Elas, muitas vezes, só avaliam a questão, digamos, quase técnica da independência, mas se esquecem do sentimento popular, do sentimento das elites, da relação, por exemplo, do próprio Dom João VI com Dom Pedro, do Dom Pedro com as elites brasileiras. Enfim, há uma série de aspectos que são importantes. A atuação das cortes em Portugal, quais eram as forças que ali atuavam, quais eram as metas dessas forças, não é? Então, muitas vezes se vê os factos históricos com muito simplismo. É bom ou é mau? E isso, infelizmente, não é bem assim que se veem as coisas. Não que eu seja contra ver o bem e o mal nos acontecimentos, não é isso. Mas é que não podemos reduzir uma coisa se é preto ou se é branco assim. Bom, claro. Eu vou começar e espero, e tenho quase a certeza que se nós estivéssemos tomando um dos nossos cafés ou alguma cervejinha, uma coisa assim, talvez tivéssemos uma conversa bastante interessante sobre isto. É que a independência não foi um fato que irrompeu na história em 1822. Ele começa a ser construído, a independência começa a ser construída com Dom João VI e a vinda para o Brasil. Porque quem não entende o seguinte, Dom João VI, ele... também outra coisa que é muito mal explicada, Dom João VI, ele percebe a atuação de Napoleão e percebe que Napoleão vai seduzindo as cortes europeias e depois, quando as seduz, põe-lhe a mão de ferro. Eu, há dias atrás, tive a alegria eu estava aqui arrumando livros e coisas, peguei uma revista francesa que eu comprei, de l'Histoire, sobre Napoleão. E tive a alegria de abrir assim uma página em que estava Napoleão, a figura, uma montagem muito bem feita. A montagem tinha Napoleão, a figura de Napoleão e depois o mapa da Europa e dizia o Império Napoleônico. E Portugal, lá estava Portugal sem estar dentro do Império Napoleônico. Isso é uma glória tremenda. Isso é uma glória tremenda. É uma glória tremenda. Imensa. Bom, então, Dom João VI, ele percebe isso e ele vai fazer ele vai ter uma atitude genial, que é o seguinte: primeiro que ele tinha uma divisão em Portugal. Entre a nobreza portuguesa, as elites portuguesas, havia uma divisão. Uns que eram cúmplices, digamos assim, de Napoleão e outros que não queriam domínio napoleônico. E isso não era apenas uma questão de territórios, era uma questão de ideias, porque Napoleão era a Revolução Francesa de botas, não é? Então, o que é que Dom João VI vai fazer? Ele vai manter uma negociação secreta com a Inglaterra, enquanto ele vai fazendo uma negociação com os franceses, como as outras cortes estavam fazendo. E, no fundo, era para ganhar tempo. Bom, tanto que quando as tropas entram em Portugal, elas não entram, as tropas francesas, elas não entram propriamente invadindo, entram como amigas porque havia uma negociação. Só que aí é que elas vão ficar a ver navios, porque os navios já estavam ao largo e Dom João VI tinha montado toda essa operação. Ora, se estuda um pouco essa operação, vê-se logo que não foi uma fuga de Dom João VI. Napoleão diz isso nas suas memórias, o único rei que conseguiu dar a volta a mim foi o rei de Portugal, que não era nem rei, era regente ali, mas a Dona Maria... Ainda era regente. Exatamente. Então, bom, Dom João VI vem para o Brasil. Ora, Dom João VI vem para o Brasil e eu estava lendo ainda há pouco o trabalho do Ibsen Noronha, da tese dele, e ele cita vários autores, entre os quais o orientador dele, o Dr. Rui de Figueiredo Marques, que diz o seguinte:
o que aconteceu foi algo de excepcional, porque o Estado se mudou. Ou seja, as pessoas não percebem que houve uma mudança do Estado. O aparelho do Estado se mudou. O regente veio com a rainha, vieram para o Brasil e aqui se instalaram. E a corte passou a ser aqui. Mas isso tem uma importância enorme, porque é o seguinte, então, o Reino de Portugal passa a ter a sua capital na América. Isso era de uma ousadia política muito grande. Eu li, eu sempre procuro essa fonte, mas eu li isso e gostaria de reencontrar esse texto, que, na verdade, já Dom João III pensava nessa mudança, o que é uma ousadia muito maior, porque era praticamente em cima do descobrimento do Brasil. Ou seja, era uma tal visão do império, era uma tal visão da difusão da fé, do Império Português, que isso era, sim, uma visão do futuro. Desculpe dizer isso aqui, porque a lembrança não é assim agradável, mas como isso é diferente de uma república, né? Era uma visão de gerações. Eram homens que viviam como sequência de gerações, muitas gerações que estavam atrás deles, e viviam para muitas gerações que viriam no futuro. Bom, então, voltando aqui a Dom João VI, ele vai se estabelecer aqui e ele vai começar a institucionalizar o que seria o Brasil independente. Não que ele tivesse essa ideia explícita, mas ele vai começar a solidificar o que viria a ser o Brasil independente. Bom, a prova disso é que ele vai consagrar o Reino Unido. E a um certo momento, eu acho que esse é o primeiro passo da independência. E aí nós vemos o seguinte: a Escritura diz que o filho ficará na casa dos seus pais até uma certa altura e depois sairá da casa dos seus pais. O filho que sai da casa dos seus pais sai batendo a porta? Não sai batendo a porta. Ele sai porque ele completou uma idade e ele tornou maior. Ou seja, é a glória dos pais dele. Então, nesse sentido, o que Dom João VI ajudou foi a engrandecer o Brasil. Naquele momento, eu tenho aqui até o decreto com que ele eleva o Brasil a Reino Unido. Ele proclama, o que é que ele diz? Todas as minhas possessões passam a ser, daqui para frente, um Reino Unido. Não há mais uma colônia. Há o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Isso, ou seja, o Reino do Brasil era um Reino Unido ao Reino de Portugal. É uma só coroa. Bom, isso que é uma coisa magnífica. Eu estou me detendo nessas coisas todas porque eu acho que para compreendermos depois o movimento da independência é necessário. O que é que, voltando um pouquinho atrás, o que é que levou Dom João VI a vir para o Brasil? Foram circunstâncias políticas, militares, sociais, etc., mas foi uma circunstância que nós chamaríamos hoje de ideológica. Ele ainda era representante do antigo regime, do regime que a Revolução Francesa tinha derrubado com sangue. E Napoleão, que representava um certo retrocesso em relação ao terror da Revolução Francesa, entretanto, era o homem que nas botas dele, nas baionetas dele e dos seus exércitos, levava o espírito da Revolução Francesa. E por isso é que Dom João VI vai conclamar os portugueses, todos os portugueses, desde o nobre até o aldeão, a resistirem a Napoleão. E por isso o mapa de Portugal nunca entrou no Império de Napoleão, porque os portugueses resistiram, houve 3 invasões francesas, que todas foram rechaçadas em Portugal,
inclusive gloriosamente pelos camponeses, por tudo, não é? Napoleão nunca pôs o pé em Portugal e as tropas dele sempre foram rechaçadas. Ele mandou, inclusive, um dos seus generais, que era chamado l'enfant chéri de la victoire, o filho querido da vitória, que foi derrotado em Portugal. Então, eu creio que era Masséna, que era l'enfant chéri de la victoire. Bom, o Dom João VI, portanto, vem para o Brasil ainda resistindo ao espírito da Revolução Francesa. Mas agora, para quem nos está ouvindo, vejam a complexidade das coisas. Entretanto, já muitos homens em Portugal, até na nobreza, já muitos artistas, já muita gente da cultura era influenciada pelo espírito da Revolução Francesa. E nós vamos começar a ter um embate no Brasil entre essas duas tendências. Entre um homem que era o regente e depois vai ser o rei, e a própria Dona Maria, não é? Que representava uma reação ao iluminismo e tudo isso, ao Pombal. Então, essa resistência vai se consolidar no Brasil. Segundo autores citados pelo Ibsen na tese dele, e há fontes históricas que falam a esse favor, quem teria também sugerido a elevação do Reino Unido, do Brasil a Reino Unido, teria sido Talleyrand no Congresso de Viena. O Congresso de Viena. Exato. E por quê? Porque o Congresso de Viena era uma espécie de reação ainda à Revolução Francesa. Acho que é o professor Almeida Costa que diz isso numa das suas obras. O Congresso de Viena ainda vai tentar consagrar o princípio da legitimidade. Ora, a Revolução Francesa não era propriamente a luta pela legitimidade, era pela violência revolucionária. E acontece o seguinte, Talleyrand lamenta-se ali que a Europa, e sobretudo a França, tinham apoiado uma revolução que era a Revolução Americana, e que isso tinha ajudado a destruir a legitimidade na Europa. Então, não era... Bom, as colônias espanholas estavam começando a desfazer sob a ação de revolucionários como Bolívar e outros que tinham as ideias da Revolução Francesa. Então, ele sugeria essa elevação para conter esse processo e para que o Brasil permanecesse numa situação que fosse uma situação ainda da velha tradição das monarquias europeias, que era uma tradição católica, né? Enfim, já com muitos defeitos, já com muitas falhas, mas ainda era uma tradição católica. Então, portanto, o ato de proclamar o Reino Unido vai ser um ato com uma vista mais ampla, não é só por causa do Brasil, vai ser com uma vista mais ampla. Bom, mas agora acontece o seguinte, vejam que é outra consideração que me parece importante. Quando Napoleão estava destruído, qual seria a grande potência europeia? Portugal. Exato. Brasil e Algarves. E era uma potência católica. Portanto, nós teríamos uma potência dos dois lados do oceano, com uma pujança imensa, com uma riqueza inigualável a qual não haveria ninguém que se pudesse igualar em matéria de riqueza, com as possibilidades de vir a produzir alimentos, de vir, enfim, tanta coisa. Eu já não estou falando aqui da questão da fé, da difusão da fé, mas seria uma potência católica na Europa. Ora, havia forças, e aí sim forças maçônicas, a quem não interessava uma potência católica na Europa. E que, portanto, iam trabalhar para que isso se desfizesse.
E vejam, eu vou aqui dar mais 2 dados que são interessantes. Um deles eu só me dei conta numa palestra que eu ouvi no Encontro Monárquico, feita pelo nosso amigo professor Ibsen, e eu já chego lá, que é o reconhecimento de título de império para o Brasil depois que se tornou independente. E nós vamos ver essa dicotomia muito interessante. Bom, então nós temos essa... Quando Dom João VI percebe que há uma movimentação para romper esses laços, ele percebe, eu acho que por uma intuição que é dada aos monarcas também, que eu diria até sem medo, diria que tem algo de profética. E digo isso porque eu ouvi que o Dr. Plínio ele dizia o seguinte: existe o profetismo do Novo Testamento que não tem a ver, não é a mesma coisa que o profetismo do Antigo Testamento, mas que comunga em algo. Há muitos santos que teorizam isso, e os monarcas têm algo, eles têm uma intuição que é um pouco, se eles são retos, têm uma... E muitas vezes até individualmente não são tão retos, mas eles são ajudados por um certo dom da providência a comandarem os seus povos. Bom, aí o Dom João VI, ele começa a perceber o seguinte: está havendo movimentações para rasgar esse império. Então, o que é que ele vai dizer? Ele vai dizer ao filho o seguinte, aquela frase famosa, filho, põe tu a coroa na cabeça antes que um aventureiro o faça. Só que o aventureiro, eu acho que não é assim. É um sujeito qualquer que aparecia, não. Para Dom João VI, o aventureiro era um revolucionário. Era alguém que comungasse das ideias revolucionárias da Revolução Francesa, de Napoleão, ou qualquer coisa assim, e que acabasse dilacerando esse imenso império. Então, o que é que Dom João VI vai recomendar? Ele, no fundo, vai abrir as portas para que Dom Pedro proclame a independência. Mas, e aqui nós entramos no tema que você perguntou, uma independência que vai ser sem ruptura. Ou seja, que vai ser na continuidade monárquica. Vai ser a mesma dinastia. Veja, isso é fantástico. Ou seja, é uma aparente ruptura que vai ficar na continuidade. Tanto é que o Dom Pedro depois vai conceder um título a Dom João VI. Né? Quer dizer, de tal maneira não é uma ruptura que vai haver uma continuidade, que vai haver isso. Ora, o que é que teria sido ideal? Eu concordo com o Loredo. Teria sido ideal que permanecesse o Reino Unido, Portugal, Brasil e Algarves. Porque o Reino Unido não era... Veja bem, a figura do Reino Unido não é um reino só. É o Reino Unido. Se é unido, quer dizer que há 2 elementos. Aqui, no caso, seriam 3 elementos. É o Reino de Portugal, ao Reino do Brasil e dos Algarves. Ou seja, havia 3 elementos que eram unidos. O que é que os unia? A mesma coroa. Mas se é unido, quer dizer que não é uma coisa só. São 3 elementos unidos. Nós temos isso na Áustria-Hungria, que é o reino... Ou seja, portanto, o Brasil teria uma vida própria. O Brasil teria um reino, seria um reino próprio. Como o reino de Portugal seria um reino próprio. E a coroa era a mesma. Ora, tendo havido o rompimento com a independência, nós temos essa coisa magnífica que é o seguinte: a dinastia vai ser a mesma. As coroas vão se separar, mas a dinastia é a mesma. Então é um rompimento com continuidade. E nós não temos uma aventura de rupturas aqui no Brasil que poderiam desfazer Portugal, desfazer o Brasil. Aliás, você me deu um elemento
que eu acho que era interessante você dar aqui, que era o que é que queriam as cortes portuguesas, que seria uma espécie de super retrocesso. Valia a pena até você falar disso. Isso aí, Sepúlveda, a tua exposição foi muito rica. Eu tomei alguns apontamentos aqui e nós poderíamos desenvolver largamente diversos pontos. Realmente, esses temas todos são muito interessantes. Mas sobre essa questão das cortes de Lisboa, eu mesmo tenho amigos católicos, tradicionais, de pessoas boníssimas, pessoas de alto nível, que, no entanto, nutrem uma visão, apresentam uma visão muito negativa do processo, do nosso 7 de setembro. Dizem que, não, foi um golpe maçônico, foi um ato de agressão a Portugal, etc, etc. Evidentemente que, como ocorre em todo processo semelhante, houve suas escaramuças, houve os seus problemas, houve suas dificuldades, mas o que é fato inegável, é fato documentado, é que, antes de tudo, aqueles estadistas que giravam em torno de Dom João VI no Brasil, se temos aqui Silvestre Pinheiro Ferreira, o Visconde de Cairu, entre outros, agora não me vem à memória, mas outros mais. E depois, ainda com Dom Pedro, ainda na condição de príncipe regente, quando Dom João VI já havia regressado a Portugal, caso o José Bonifácio de Andrade Silva, que foi o nosso primeiro chanceler, o entendimento geral desses estadistas, e mais particularmente do rei Dom João VI, do príncipe regente Dom Pedro, do então príncipe regente Dom Pedro, era da manutenção do Reino Unido, de Portugal, Brasil, Algarves. Isso é inegável, isso é fato documentado, comprovado. Cogitou-se, começou a se apresentar como uma alternativa legítima, uma eventual separação política em relação a Portugal, quando Dom João VI, tendo regressado a Portugal, se tornou praticamente um prisioneiro das cortes de Lisboa, que estavam eivadas de espírito maçônico, liberal, laicista e semi-republicano. E queriam não apenas fazer retroceder o Brasil a uma situação de colônia. Não é isso, essa é uma expressão equivocada. O Brasil jamais foi colônia. Aqui eu lanço mão de uma expressão de um livro do grande historiador paulista Tito Livio Ferreira, que escreveu um opúsculo chamado O Brasil foi colônia, que, por sinal, eu vou reeditar agora até o final do ano. O Brasil não foi colônia. Colônia entendida aqui naquele sentido propriamente saxão de território a ser dominado por país e a ser explorado economicamente e a ser mantido sob tutela, sem que houvesse identidade cultural entre o povo, entre o país explorador e o povo explorado. Não. O Brasil jamais foi colônia. Nesse sentido, o Brasil sempre foi apresentado na documentação, em sua documentação desde a sua origem, como Estado do Brasil, Império do Brasil, até que, em 1815, se deu a fusão, por assim dizer, dos reinos de Portugal, Brasil e Algarves. Tanto é que muitas pessoas, os antigos patrianovistas,
considerava que a verdadeira independência do Brasil não havia ocorrido em setembro de 1820. Mas em 1815, quando Dom VI constituiu o Reino Unido. Faz sentido. De uma certa maneira, a independência do Brasil, não é uma independência em relação a Portugal, não, mas uma maturação do Brasil, uma chegada a uma espécie de maioridade por parte do Brasil. Então, só para concluir esse aspecto, não houvesse a situação concreta era basicamente a seguinte, tu sabes disso, já conversamos sobre isso, era a seguinte: as Cortes de Lisboa queriam fazer do Brasil aquilo que o Brasil jamais havia sido, ou seja, um território longínquo a ser explorado e administrado desde fora, sem nenhum tipo de liberdade, de direito, e muito menos integração com Portugal. E mais, eles não iriam instituir apenas uma única administração para todo o território brasileiro. Eles iriam estabelecer diversas administrações distintas por todo o território nacional. Ora, naquele momento em que já havia se dado a Revolução Americana, em que a América Espanhola estava já fragmentada, certamente, não somos profetas, mas podemos deduzir com alguma propriedade. Certamente o Brasil se fragmentaria, o Brasil se tornaria alvo e palco de lutas revolucionárias e de disputas, o apetite dos homens logo assomaria, e o Brasil se fragmentaria em diversas repúblicas absolutamente insignificantes. E a América Portuguesa se acabaria, o Brasil se acabaria. Então, naquele momento, o 7 de setembro foi um mal absolutamente necessário. Porque não foi um ato de legítima defesa, mas não foi contra Portugal, não foi contra Dom João VI, não foi contra as nossas tradições, foi contra as Cortes de Lisboa e contra aquele espírito liberal revolucionário das Cortes de Lisboa. Nesse sentido, nosso 7 de setembro foi um ato contra-revolucionário. Imagina só. Loredo, você disse que o Reino Unido não foi uma independência. Eu diria o seguinte, foi alçar o Brasil a reino. Ele passou a ser um reino, exato, efetivamente. Passou a ser um reino. Ou seja, ele passava a ser um reino completo. E, nesse sentido, independente, não de Portugal, mas independente nesse sentido. Então, era Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. E isso é muito... Por isso é que eu digo, eu nem sabia, assim, mas é claro que essa proclamação do Reino Unido é um primeiro passo de uma independência, né? Inegavelmente. Bom, e se continuasse a viver sob a mesma coroa, ia ser uma coisa fantástica. Bom, eu, aliás, pelo que você diz, eu faço aqui só um parênteses, eu depois quero aqui responder duas perguntas que fizeram aqui, mas eu gostaria aqui de fazer uma referência ao seguinte. Eu sou completamente contra, porque acho que isso não tem realidade nenhuma, de fazer a equiparação do Brasil aos Estados Unidos, falar dos pais fundadores dos Estados Unidos e os pais fundadores do Brasil. Os pais fundadores do Brasil estão em 1500. As naus, quando chegaram aqui, esse é o Brasil que vai desembocar na independência. Não há um outro país. É o mesmo país que foi alçado. Se bem que eu sei que é uma figura, são figuras controversas, mas aí mais uma vez, é as simplificações que se veem tantas vezes. Zé Bonifácio era um expoente de uma aristocracia nacional. Ele era símbolo de um espírito e de uma elaboração de elites nascidas no Brasil.
que tinham origem portuguesa, é claro, mas que aqui foram desenvolvendo características próprias. E ele era um homem emblemático do Brasil. Então, simplifica-se muito a figura de José Bonifácio. Porque ele era maçom, mas calma. Ele era, antes de tudo, um símbolo de uma aristocracia do Brasil. Ele, assim como o reino tinha chegado a uma maturidade, essa aristocracia, que era a elite do país, também tinha chegado a uma maturidade. E essa maturidade era muito simbolizada por ele. Por exemplo, aquela atitude dele, quando ele tem nos braços o imperador e diz, futuro imperador, e diz, meu senhor e meu filho, né? Aquilo tem quem entende do que é a relação entre a relação da aristocracia e da nobreza com a realeza, vê nesse ato uma infinidade, é um universo que está nisso aí. Mas é um parênteses que eu queria fazer aqui. Agora, a outra coisa é o seguinte: antes de responder aqui a duas perguntas, nós vemos o seguinte, e é isso que eu queria chamar a atenção. Volto a dizer, as contradições profundas que nós vemos, porque o próprio professor Ibsen, ele no trabalho dele, ele vai mostrar como Dom João VI tinha uma orientação mais inspirada por Dona Maria, pelo antigo regime, e como já havia uma série de influências claramente pró-revolução francesa aqui. Bom, e Dom Pedro I ele também é uma mente dividida, ele também é um espírito dividido. E ele vai fazer o seguinte, vejam bem, ele que vai dar a independência e proclamar a independência de acordo com o pai dele, vai dar ao novo reino independente, que é o Brasil, já uma forma liberal. E vai fazer uma nobreza que não é mais hereditária, vai fazer uma constituição, portanto, porque ele era influenciado por essas ideias que eram novidadeiras, né? Então ele vai ser influenciado por isso. Mas por isso é que eu digo, há uma contradição, realmente há uma contradição até nos personagens. Uma vez, Dom Bertrand, o príncipe Dom Bertrand, hoje chefe da Casa Imperial do Brasil, né, foi a Portugal e teve que dar, creio que na cidade do Porto, uma palestra sobre Dom Pedro, que depois nós até publicámos num pequeno fascículo, em que ele fala exatamente das contradições da personalidade de Dom Pedro. Aqui alguém disse o seguinte, foi o Caio Casaroto, ele perguntou, puxa, mas o Dom Pedro, ele era admirador da figura de Napoleão. Aqui nós entramos mais uma vez nas subtilezas da história. Ele era admirador de uma certa figura do herói romântico, ou pré-romântico, ou como quiserem chamar. Figura assim, idealizada de Napoleão. Idealizada de Napoleão, e que era o herói combativo, e basta ver o famoso quadro de Napoleão a cavalo, e era aquela idealização que ele era admirador. Não quer dizer que ele fosse admirador propriamente do que ele estava fazendo com os reinos da Europa. É uma coisa um pouco diferente, nem muito menos com que ele quisesse invadir Portugal, como ele tentou 3 vezes invadir. E a outra pergunta é o do Douglas. Ele pergunta aqui o seguinte: bom, mas Dom Pedro I depois vai combater Dom Miguel, que é o defensor da tradição, e é verdade. Infelizmente, ele vai fazer uma revolução liberal em Portugal e vai destruir aquilo que era a força do tradicionalismo em Portugal, a força da monarquia, ainda baseada num resto de medievalismo que havia. Sim. Se tu me permite, Sepúlveda, esse detalhe é muito importante. Um certo sentido, Dom Pedro
vai ter uma ação contra-revolucionária, com aspas, no Brasil, e Portugal vai desempenhar um papel nefasto, nefando, em sua guerra civil, em sua guerra contra o seu irmão mais novo, Dom Miguel. Isso é curioso. Tu fizeste menção um pouco à conferência do senhor Dom Bertrand sobre a figura dividida, ambígua do nosso Dom Pedro. É curioso. Nessa conferência, se eu bem estou lembrado, eu a tenho também, já li, uma conferência muito rica, Dom Bertrand realça que o Dom Pedro, o nosso Dom Pedro I, quando vai guerrear o seu irmão, o faz muito mais, não tanto por ser um liberal convicto, um revolucionário, mas ele vai fazer essa guerra contra o irmão Dom Miguel muito mais num afã cavalheiresco de defender a honra de sua filha, a que viria a ser coroada como Dona Maria II de Portugal. O que já denota um traço bem luso, bem lusitano, bem hispânico da nossa mentalidade, da nossa raça. Veja bem, eu não estou querendo defender aqui o nosso Dom Pedro, de modo algum. O papel que ele teve em Portugal foi absolutamente equivocado e deletério. Mas é preciso, fizeste menção há pouco à sutileza com que se deve analisar certos episódios históricos. É preciso entender, procurar entender pelo menos, a mentalidade desses personagens históricos, porque a análise histórica não pode ser feita de qualquer forma, como se tudo fosse um jogo de sim e não. Não, as coisas são muito, os acontecimentos são muito mais paradoxais e complexos do que se imagina à primeira vista. Era isso que eu queria comentar, Sepúlveda. Loredo, eu acho que isso é muito importante pelo seguinte, porque veja como nós vamos encontrar essa contradição outra vez na tentativa de reconhecimento do Brasil como império. Todas as manobras diplomáticas que vão ser feitas para isso, elas vão ser favorecidas na Europa por aqueles que tinham uma ideia ainda, digamos assim, pelo menos não revolucionária ou contra-revolucionária do que é que tinha acontecido no Brasil, ou seja, tinha sido preservada a monarquia. Então vão favorecer o título de império porque ainda favorecia uma certa estabilidade da monarquia, quando a própria monarquia já era uma monarquia que tendia para uma fórmula liberal. Mas depois o seguinte, a guerra civil que vai haver contra Dom Miguel é uma guerra que vai reproduzir guerras em todos os... Na Espanha vai haver uma guerra assim, com os carlistas, etc. Ou seja, vai haver esse embate com liberais e conservadores, ou liberais e contra-revolucionários, vai se repetir em muitos países, né? E era uma divisão profunda das sociedades naquele tempo. Por isso é que eu digo o seguinte, a análise da independência é uma análise complexa, é uma análise muito, muito matizada. Eu creio que houve aqui, assim, alguma... deixa eu só ver aqui se... Meu caro Sepúlveda, caiu a conexão. Sim. Consegue ouvir? Agora estou ouvindo. Eu estava aqui perguntando aqui ao Lorival se tinha caído ou não. Bem, eu não sei em que momento é que caiu.
Então vamos continuar. Estamos ao vivo. Vamos continuar. Bem, Mas a palavra estava contigo, você. Sim, eu estava dizendo o seguinte, que essa contradição tem uma realidade muito forte, porque nesse momento havia uma divisão muito grande nas sociedades. Havia uma luta profunda. Eu acho que as pessoas também não têm ideia de quão profunda foi a revolução. As revoluções liberais, quão profundas foram. Elas destruíram uma tradição fortíssima, elas atacaram a religião, elas atacaram essa unidade que havia das nações com os próprios princípios da Igreja e foram profundíssimas. E essa divisão era uma divisão que havia na sociedade, que transpassava toda a sociedade, a bem dizer, de alto a baixo. Né? Tanto é que em Portugal vai haver muitas revoltas populares contra os liberais. São gente do povo que vai fazer revoltas contra os liberais. Mas eu digo o seguinte, eu ouvi isso, já que eu falei do Dr. Plínio, e ele era uma pessoa que considerava a história do ponto de vista providencial, ou seja, a história da humanidade é essencialmente a história da salvação. E dessa história da salvação decorrem os acontecimentos, seja daqueles que combatem o projeto da salvação, não é? Por isso é que nosso Senhor Jesus Cristo é o centro da história, ou daqueles que favorecem, digamos, esse destino providencial da humanidade. Bom, e nas circunstâncias históricas as mais variadas. Mas ele dizia uma coisa interessante. Há certos momentos na história, e é isso que eu vejo, que muitas vezes falta àqueles que se dizem contra-revolucionários, que é uma visão providencial da história. Ele diz o seguinte, ele tinha uma teoria o seguinte, muitas vezes, veja, por exemplo, vamos dar o exemplo de Santo Agostinho. Santo Agostinho podia ter sido um santo desde criança, e não foi. Não foi. Ele dizia tão pequeno e tão pecador, né? E ele foi herege, e ele teve uma vida moral desregrada, tal. Mas a um certo momento ele se torna Santo Agostinho, pelas orações de Santa Mônica. Bom, então houve um plano que, digamos assim, faz conta que houvesse um plano A da providência para Santo Agostinho e teve um plano A mais A. Ou seja, o plano foi mais bonito, em certo sentido, do que se tivesse sido da outra maneira, foi o arrependimento, a conversão e o grande santo que foi Santo Agostinho. Bom, muitas vezes, e isso é o que tantas vezes se lê nos historiadores que têm essa visão, Deus tira um bem de um mal. Nós podemos analisar realmente a independência sob vários aspectos, e houve aspectos negativos que foram aspectos negativos, como disse o Loredo, das tramas maçônicas em Portugal, também aqui de gente que tinha intenções que não eram as melhores, e isso acabou levando à independência. Bom, mas nesse momento em que levou à independência, ali entrou algo da providência, como que a providência assumisse essa nação e dissesse o seguinte, tá bom, não foi talvez o ideal, mas eu vou pôr a mão nessa nação que nasce assim, nessa independência. E a continuidade da providencialidade do Brasil prosseguiu. E eu acho que isso é que torna... Por isso é que eu digo o seguinte, muitas vezes eu vejo gente que se diz profundamente religiosa e tem uma visão mecanicista da história. Completamente, não é? Uma visão mecanicista da história. Se o fulano é isso, aqui. Calma, existe a providência. A providência, muitas vezes, tira de um mal um bem. E não se esqueçam
que na cerimônia de Semana Santa se canta um cântico que diz "O Félix culpa", "O feliz culpa". Quer dizer, a igreja proclama o pecado original uma feliz culpa. É claro que isso é uma espécie de paradoxo, mas só pode entender isso quem? Quem tem fé e quem vê a história com a fé. Então, essa visão mecanicista das coisas tira a noção de providencialidade da história. E eu acho o seguinte, que esse Brasil, essa imensa história do Brasil desde 1500, das caravelas, que não por acaso estavam com a cruz de Cristo, não é? Porque elas eram realmente da ordem de Cristo. Portanto, o território nacional nasce sob o domínio da ordem de Cristo, né? Essa expansão missionária nasce assim. Essa história toda que se prolonga através dos séculos vai desembocar depois nessa independência e vai desembocar nessa independência em que essa providencialidade vai continuar com o Brasil. Teria sido melhor o Reino Unido? Teria. Mas, dadas as circunstâncias humanas, foi assim. E sobre essa nação nasceu, se baixou, digamos assim, uma bênção especial. É como eu vejo a questão da independência, entende? Eu tendo a concordar quase que integralmente contigo. Vejo que essa contemplação dos acontecimentos à luz de uma teologia da história, porque afinal de contas é isso que estamos falando. É isso. É uma teologia da história. Tu falaste há pouco do professor Plínio Corrêa de Oliveira, que era esse grande católico, grande monarca que foi, grande paulista, grande brasileiro. E não por acaso ele era professor de história, era um historiador de mão cheia e muito se ocupava em seus artigos, seus ensaios, suas conferências com essa disciplina que é a teologia da história, que é uma disciplina muito perigosa, que pode levar a absurdos os mais os absurdos monumentais. No entanto, ele lidou com essa disciplina de um modo muito, muito prudente, porque ele se ancorou na ortodoxia católica. Aliás, a própria Cidade de Deus é isso, né? A própria Cidade de Deus. Santo Agostinho é inegavelmente o pai da teologia da história. Da história. E até hoje... Tanto que há um grande teólogo que analisa a Revolução e Contra-Revolução e diz que a obra do Dr. Plínio é uma continuação da Cidade de Deus, porque ela é profundamente uma teologia da história, mas também uma filosofia da história, porque no autorretrato filosófico, Dr. Plínio diz que o ramo da filosofia que ele tem como primordial é a filosofia da história. E isso tudo também tem a filosofia da história aqui e a teologia da história. E eu acho, Loredo, que esse é um convite para que mais pessoas considerem a história dessa maneira. Eu sei que é perigoso, muitas vezes, mas o que é que não é perigoso, né? Afinal de contas, o evangelho foi usado por muitos hereges, né? E para tirarem dele heresias. Então, mas que é uma visão muito, muito importante. E eu acho que não dá para considerar a independência do Brasil a não ser também numa perspectiva assim, né? E eu até menciono aqui o livro do nosso querido Ibsen Noronha, que é uma visão transcendente do Brasil, em que aí temos o site da Resistência, quem tiver interesse. Mas no livro do Ibsen, que eu tive a grande alegria de publicar, é impressionante, eu vou te mandar um exemplar desse livro. É impressionante como ele vai desenvolvendo, à luz da teologia da história, e fortemente influenciado pela obra e pelo pensamento do professor Plínio,
como o próprio nome diz, uma visão transcendente da independência do Brasil, em que a análise correta não vai dizer respeito tão somente aos simples acontecimentos políticos, econômicos, que são importantes, sem dúvida alguma, porque, afinal de contas, a ordem natural não se contrapõe à ordem sobrenatural. Isso é doutrina católica básica. Mas ele vai tentando perscrutar os passos da providência nesse acontecimento que foi o nosso 7 de setembro. E, claro, isso que tu falaste não faz muito tempo, e que parece, se não me engano, foi o professor Plínio quem disse, a respeito do... Ora, o ideal seria a manutenção do Reino Unido. Isso é indubitável. Mas, uma vez que, tendo os acontecimentos humanos se precipitado de um tal modo, e uma vez que se apresentou a independência como o mal menor, a providência como que pôs a sua mão sobre a nação que então se inaugurava de um modo diferente, de um modo que não queríamos, que não gostaríamos, afinal de contas, queríamos a manutenção do Reino Unido, mas, dado que os acontecimentos se precipitaram, foi a maneira que os homens daquele tempo entenderam, a meu ver, corretamente, o que seria a alternativa, o caminho a ser trilhado. Sepúlveda, meu amigo, estamos nos aproximando já do final da nossa live. Esse é um tema muito rico, há muitos corolários a ser extraídos desse tema do nosso 7 de setembro, a independência do Brasil, e de uma certa maneira, eu sempre vi desse modo, de uma certa maneira, o nosso 7 de setembro foi uma tentativa, mais ou menos exitosa, de continuidade com o verdadeiro espírito, com a verdadeira tradição lusa. Não foi certamente a ideal, mas foi a que se apresentava da melhor maneira naquela situação. Dizes uma coisa, Sepúlveda, antes de encerrarmos, eu queria que tu fizesses alguns comentários, algumas considerações a respeito de que modo poderíamos, nós hoje, em 2022, brasileiros, de que modo poderíamos, a partir dos acontecimentos que culminaram no 7 de setembro, enxergar ou tentar enxergar os atuais acontecimentos políticos e sobretudo, políticos que hoje se nos apresentam no Brasil. O Brasil vive uma crise política, institucional, cultural, religiosa, moral, das mais cruéis, das mais graves e severas de sua história. Talvez seja o pior momento da história do Brasil, talvez, porque, diferentemente de outros episódios, a crise com a qual nos defrontamos hoje é uma crise silenciosa, é uma crise sutil, parece, viu, Sepúlveda? E já conversamos sobre isso, parece que nada está acontecendo, mas se nós nos colocarmos a observar, a contemplar e ver, tentar ler nas entrelinhas dos acontecimentos, a gente inevitavelmente vai se defrontar com uma crise terrível, uma crise de mentalidade, uma crise de tendências, uma crise humana terrível. Eu queria que tu discorresses a respeito disso. Que tipo de lição, vamos colocar assim sinteticamente, quase simplisticamente, que tipo de lição nós brasileiros podemos hoje extrair do nosso 7 de setembro em face dessa situação tão
tão cruel pelo qual o Brasil vive, pelo qual o Brasil passa. Loreto, nós falamos aqui da independência. Estamos falando do bicentenário da independência. Vamos tomar o Brasil só nesse período. Vamos esquecer o resto. O Brasil se tornou uma potência. Ele sempre foi um gigante, mas ele se tornou uma potência. Uma potência que aqui poderíamos até ir muito longe nessas considerações, mas uma potência que se tornou uma potência que é o celeiro do mundo. Isso é muita coisa, porque não é uma potência que tem grande potência atômica ou que tem uma grande potência de minerais, também tem, mas ele se tornou-se, digamos assim, o produzir alimentos tem algo do benfeitor, tem algo da bondade, tem algo daquele que quer dar. E essa dádiva do Brasil é visível aqui dentro e é visível para fora. Ou seja, o Brasil tem uma espécie de imperialismo que é um azeite, que não domina nada, mas quer dar. É um imperialismo bondoso. É um Brasil que gostaria de ver os povos se entenderem. Bom, só que esse Brasil hoje chama a atenção de grandes potências, eu começo com as grandes potências, que querem abocanhá-lo. Portanto, o Brasil corre, nesse sentido, já corre um grave risco na sua independência. Sobretudo porque há gente aqui dentro que quer condicionar o destino do Brasil ao destino econômico do Brasil. Exato. Como se o Brasil fosse apenas uma empresa de produção. Bom, então isso é o primeiro ponto que é uma ameaça à independência do Brasil. A outra ameaça, eu vou aqui dar várias ameaças. A outra ameaça é essa anarquia legal que nós estamos vivendo no Brasil. Nós estamos vivendo um processo estruturado. Vejam bem, é um processo estruturado de anarquia legal que está fazendo com que o Brasil seja entregue às feras. Estruturado e muitíssimo bem articulado. E muitíssimo bem articulado, inclusive com forças externas. Exato. Bom, por isso eu tenho escrito o seguinte: o Brasil é um país à deriva. É como um barco à deriva no mar. E, infelizmente, aqueles que podiam e têm os poderes para reparar e restaurar a ordem e a lei não o fazem. Eu não sei quais são as razões, não interessa aqui. O fato é que não põe mais ordem na casa. E o Brasil continua à deriva. Bom, então esse é o segundo elemento de ameaça à nossa independência. A terceira são as doutrinas perversas da educação que querem roubar os filhos e a juventude do Brasil. Então, esse também é uma ameaça à independência. A outra ameaça é o Brasil tornar-se um narco-estado. Um Brasil que vai caindo nas mãos da criminalidade e a criminalidade vai, inclusive, manipulando as leis, manipulando a justiça, e aqueles que representam a ordem são os malfeitores, como os policiais e tudo mais. Essa é a outra ameaça. Agora, eu digo o seguinte, há outras ameaças que pairam para tirar a independência do Brasil, mas a mais grave de todas é a ameaça à independência do Brasil. Em que sentido? Querem nos arrancar o Brasil cristão de sempre. Querem nos tirar a herança de séculos de história, que são séculos, apesar de muitas falhas, apesar de momentos em que nós tivemos fraquezas e tudo mais, mas são, no seu conjunto, séculos de história cristã.
querem nos arrancar isso. E isso é a fonte principal da nossa independência. É o espírito cristão. É o espírito que conformou essa nação. E que que eu repetindo até aqui o doutor Plínio, digo que está escrito nas estrelas com o Cruzeiro do Sul e está representado com esse monumento que é extraordinário e que é o Cristo Redentor, de braços abertos sobre o rio, de braços abertos sobre o Brasil, porque ali era, no fundo, a capital do Império, era, no fundo, a capital do Reino Unido, e sobre esse fascinante panorama que parece saído diretamente das mãos de Deus, de tanta beleza e tanta formosura, há um Cristo Redentor com braços estendidos que abençoa, que acolhe e que, no fundo, representa esse destino cristão do Brasil. O Brasil, no fundo, vai decidir isso. E o Brasil, eu acho que o Brasil está num momento crucial, porque vão ser os brasileiros que vão decidir se nós ficamos numa mão de uma minoria radical, de uma minoria que rompeu absolutamente com esse Brasil de Anchieta, de Nóbrega, de Salvador Correia de Sá, de tantos heróis, de tantos bandeirantes, de tantas... enfim, ou nós vamos continuar a ser esse Brasil, ou nós vamos... o Brasil vai afundar na história. E eu digo uma coisa, o Brasil se afundar na história vai ser terrível por várias razões, inclusive por razões materiais, porque o mundo passará fome se isso acontecer. Meu caro Sepúlveda, olha, a tua exposição foi, como não poderia deixar de ser, brilhante, muito rica. A gente poderia continuar essa conversa tomando um cafezinho, uma cervejinha, e atravessaríamos a madrugada desenvolvendo esses temas todos, porque são temas muito fascinantes, que nos aliciam de uma maneira irrefreável. Então, mas outras lives virão e te aguardo aqui, Lorival, a Carol, o pessoal da Resistência, o Círculo Monárquico de São Luís, te aguardo aqui mais vezes e te agradeço imensamente pelo teu aceite e depois pela tua exposição, que tenho certeza que quem nos ouve gostou muito e terá subsídios importantes para levar adiante outros estudos correlatos a isso. Te agradeço muitíssimo, Sepúlveda, e tuas considerações finais. Se tu quiseres ainda fazer algum apontamento, alguma observação, ficas à vontade. Loredo, eu queria só as considerações finais é mesmo para agradecer e também, além de agradecer, dar-lhe os parabéns pelo trabalho que você faz. Você é uma pessoa que é incansável nesse trabalho que você faz, porque mesmo as edições dos livros que você faz, além de terem toda a arte da Carol, né, você procura fazer da edição dos livros um combate por ideais que nós compartilhamos, né, que são os ideais contra-revolucionários, e, portanto, você não é um mero editor de livros. E ainda hoje conversava com alguém sobre isso, que nós precisamos, essa pessoa me dizia, nós precisamos escrever, as coisas precisam ficar escritas, não é? E isso você tem feito de uma maneira primorosa aí. Eu sei muito bem, batalhando com muitas dificuldades, mas, portanto, eu queria agradecer-lhe o convite para estar aqui na live, mas dar-lhe esses parabéns e esse abraço especial pelo seu trabalho. Bom, e agora uma saudação muito especial a todos, né, ao Lorival, a todos do Círculo Monárquico, e que são sempre muito saudosos. Sempre tenho recordações muito, muito boas das vezes que eu estive em São Luís. Muito obrigado, Sepúlveda. Só dizendo a quem nos ouve
além do livro do professor Ibsen Noronha, nosso amigo em comum, saiu agora em comemoração ao nosso bicentenário. O outro livro interessante que, digamos, contempla até certo ponto o que estamos dizendo, é este aqui, outro livro do professor Ibsen Noronha, aqui com um prefácio do senhor Dom Luiz, saudoso Dom Luiz, que é um príncipe brasileiro que está mais um intercedendo por nós, pelo Brasil e pelo povo brasileiro junto a Deus Nosso Senhor. E tem a apresentação também do José Carlos Sepúlveda, que é esse nosso querido amigo, português mais brasileiro que existe e grande companheiro de batalha. Sepúlveda, mais uma vez, muito obrigado. E quem nos ouve também, fica aqui o meu agradecimento. Todas as quartas, lembrando, uma vez mais, teremos lives com... Em última instância, são todos amigos da Resistência, todos queridos companheiros. Muito obrigado, Sepúlveda, um grande abraço a todos e viva Cristo Rei! E viva Cristo Rei!